Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um Study Vlog. E se você já gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também ative o sininho das notificações para sempre receber toda vez que eu postar vídeo novo para vocês. E vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu comecei fazendo nesse Study Vlog foi fazer a correção dos meus erros, das questões que eu tinha feito no dia anterior. Eu tenho sempre essa mania de corrigir meus erros, porque na maioria das vezes são questões que eu nunca ouvi falar ou palavras. Enfim, eu sempre tento copiar o significado delas, copiar as questões, de modo que eu consiga entender tudo. Nas questões de matemática, física, essas questões que envolvem mais cálculo mesmo, eu gosto muito de copiar as questões e copiar a resolução delas também. Mas quando eu erro logo de cara, eu tento fazer novamente. Como eu já sei o resultado, eu tento fazer novamente para eu ter uma noção de raciocínio. E se eu não conseguir fazer da maneira certa, aí que eu recorro para a resolução, mas eu sempre copio. Por favor, me perdoem pelos barulhos externos, gente. Não tá muito fácil de gravar, eu já tentei gravar várias vezes esse áudio aqui, mas enfim, vamos continuar. Já para as matérias de humanas e linguagens, como eu tenho uma base já praticamente bem sólida da maioria dos assuntos, eu tô fazendo uma boa parte da revisão por questões, na maior parte das vezes. Quando eu tenho muita dúvida sobre um determinado assunto ou sobre uma questão muito específica, às vezes eu acabo pesquisando algumas coisinhas ali e anotando também no meu caderno de erros. Na minha opinião, com certeza, você ter um caderno para você anotar seus erros é um investimento real, porque, sério, o assunto que você viu, por exemplo, eu tive um assunto em biologia que eu nunca tinha visto, de taxonomia. E daí, pouco tempo depois, quando eu fui fazer uma questão no simulado, eu acabei vendo essa questão e consegui acertar porque eu já tinha anotado, eu já tinha visto uma questão antiga antes e tinha copiado, né, e corrigi a questão, então eu me lembrava realmente do que se tratava. Então isso me ajudou muito, muito, muito mesmo, para assim eu conseguir ter um desempenho melhor. Para quem ainda não sabe, tá começando a me acompanhar aqui no YouTube agora, eu tô usando um método de estudo baseado em questões. No ano passado eu dei um foco muito grande nos resumos mesmo, em um estudo um pouco mais passivo. Já agora eu tô optando mesmo por estudar a partir de questões e corrigindo meus erros de uma maneira muito mais detalhada. Com exatas, eu não estudei muito no ano passado, eu sempre tento dar uma olhadinha em questões resolvidas do Enem. Geralmente eu pesquiso vídeos de resolução de questões, tento fazer de novo, porque isso é um ciclo que você tem que dar início, sabe? Não adianta nada você fazer 5 questões e você talvez errar todas e não entender por que errou. Não faz sentido isso. Então essa fase de aprendizado, essa parte do aprendizado baseado nas questões é realmente muito, muito, muito importante. E toda vez que eu vou fazer as questões, geralmente eu faço ou no notebook ou no celular. E eu tô usando o banco de questões do Study. Como eu tinha mostrado pra vocês no vídeo passado, eu sempre anoto o assunto da questão que eu fiz. Porque como na minha tabela eu não tenho um controle sobre, eu só tenho um controle sobre a matéria que eu fiz, eu quero ter uma noção também de quais foram os assuntos que eu fiz questão para não ficar tão repetitivo. Então todo dia eu sempre tento fazer no mínimo 5 questões de matemática e mais 30 ou 40 questões das matérias que eu coloquei para estudar no dia. Então, por exemplo, eu faço 5 questões de matemática e hoje era dia de estudar física e biologia. Então eu vou fazer essas determinadas quantidades de questões até o quanto eu conseguir. Lembrando que as que eu erro ou as que eu tenho alguma dúvida,
Eu sempre anoto no post-itzinho. Como vocês podem ver, eu uso o post-it para tudo quando eu vou revisar por questões, porque isso realmente me ajuda bastante para eu não ter que pegar uma matéria do caderno só para colocar isso. E sério, é uma dica muito boa, eu sempre anoto várias palavras que eu não sei, anoto também termos, né, biológicos, químicos, físicos, que às vezes eu não faço a mínima ideia do que seja, mas que caem, e é isso. Nessa parte aí do Study Vlog, eu já tô fazendo uma pequena ficha de vetores. Eu já tinha um resumo de vetores no meu caderno do cursinho, eu já tinha estudado esse assunto no cursinho. Só que acabou que eu fui fazer um questionário, uma lista de questões de vetores, e eu percebi que eu tava com muita dificuldade. E um dos métodos que eu gosto muito de revisão é recopiar e me auto-explicar o assunto. Vocês não podem ouvir por aí porque eu desativei o som, mas eu sempre procuro saber a fórmula, me auto-explicar, tentar maneiras de memorizar melhor essa fórmula, porque eu percebi que isso me ajuda bastante. E vetores em física é um assunto bem recorrente no Enem, então, na minha opinião, é um assunto bem importante. Eu fiz uma fichinha bem simples mesmo, coloquei o tipo do vetor, coloquei uma exemplificação dele, porque fica melhor para você fazer uma observação, e coloquei a fórmula bem destacada mesmo. Como sempre, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas depois de um tempo, como eu falei pra vocês, eu diminui muito a quantidade de fichas que eu tô fazendo. Eu só faço quando eu realmente vejo que tem necessidade, sabe? Às vezes eu só coloco lá no caderno de erros e tá tudo ótimo. E também, como vocês podem ver aí, sério, eu tava muito frio nesse dia. E uma dica também que eu deixo pra vocês é vocês se enrolarem na coberta pra estudar. Mas, obviamente, se isso não for dar sono pra vocês. Pra mim não dá sono. Na verdade, isso até me motiva a estudar um pouco mais. Mas pra algumas pessoas pode dar sono, até estudar de pijama também, enfim. Vai da opção de cada um, mas vou ser sincera com vocês. Estudar com uma cobertinha e ouvindo lo-fi é praticamente tudo pra mim. Sério. E um chazinho também. Eu amo chá enquanto eu tô estudando. Me ajuda a me concentrar mais, a prestar mais atenção na aula. E enfim. Falando um pouco sobre o cursinho, como vocês sabem, é de lei, eu sempre vim conversar com vocês um pouco melhor sobre o cursinho, sobre como é que tá sendo. Enfim. Gente, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer com o cursinho, vou ser bem sincera com vocês. Primeiro pelo fato de que teve um professor que falou que iria acabar o cursinho no final desse mês de maio. Já teve outra pessoa que falou, não, nós vamos continuar até o próximo vestibular. Enfim, não sei. Mas eu vou continuar assistindo as aulas, porque essas aulas foram muito boas pra mim. Eles me deram uma base de como estudar de uma maneira melhor, de como estudar de uma maneira mais correta, tanto pro Enem quanto pro próprio vestibular. Então eu sinceramente gostei bastante. Vou continuar assistindo até quando o cursinho acabar realmente. Não sei se eu vou me matricular para a próxima edição desse cursinho, porque sinceramente eu não sei, porque na maioria das vezes os assuntos são repetitivos. Eu já conversei com outras pessoas que fizeram esse cursinho e elas falaram que fizeram mais de 2 anos seguidos, foram os mesmos assuntos, e o tempo que eles poderiam deixar para focar em alguns outros assuntos que também caem, que não foi explicado, eles acabaram repetindo tudo de novo. Então, na minha opinião, eu acho que isso acaba dando uma atrasada nos conteúdos. Mas, enfim, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para sempre receber vídeo novo, me segue no meu Instagram, link tá aqui embaixo. E é isso, um beijão pra vocês e tchau, tchau!